O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta hospitalar neste domingo, dia 15 de dezembro, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após uma cirurgia de emergência na cabeça. Em coletiva de imprensa, ele relatou detalhes sobre a queda que ocasionou o hematoma, sua recuperação e os próximos passos em sua agenda. Eu vou apenas ficar com cuidado até em casa, na quinta-feira aqui em São Paulo. Vou fazer a última, tomografia e depois eu vou voltar a trabalhar. Eu tenho reunião ministerial para fazer até o final do ano. Eu tenho que decidir se eu venho no Natal dos catadores de material reciclável aqui, que eu faço todo ano em São Paulo. E vou passar, não vou para a praia, vou passar o Natal em casa, vou passar o Ano Novo em casa e vou tentar obedecer de forma muito, eu diria com respeito às orientações do médico. Eu sou muito disciplinado, doutor Marco. Eu sou muito disciplinado. Eu nunca penso que vou morrer, mas eu tenho medo, então eu preciso me cuidar, e a disciplina, eu sei me cuidar muito bem. Lula explicou que a queda aconteceu enquanto cortava as unhas da mão no banheiro, quando escorregou ao tentar se levantar. O impacto causou um hematoma que precisou ser drenado cirurgicamente. Ele agradeceu à equipe médica, mencionando o cuidado e profissionalismo que recebeu. Apesar da alta, os médicos reforçaram que ele ainda está em acompanhamento, com restrições para exercícios físicos intensos e viagens internacionais. Fica em São Paulo. A programação, ele vai ficar em São Paulo pelo menos até quinta-feira, onde ele deverá ser submetido a uma tomografia de controle. Então ele vai ficar em São Paulo, na residência dele aqui, né? De novo, não tem restrição do ponto de vista dele falar, conversar e até despachar da casa dele, mas em São Paulo. Em São Paulo. Na quinta-feira ele vai ser reavaliado com a tomografia e, se tudo estiver bem, ele poderá ir para Brasília. Sim, as viagens internacionais estão proibidas até segunda ordem, obviamente, mas voos curtos não há problema nenhum. Então ele poderá, medicina alta, que eu costumo dizer, o presidente está de alta como qualquer paciente alta hospitalar, não alta médica. Continuará com acompanhamento médico em São Paulo, reavaliação na quinta-feira. Se tiver tudo bem, como a gente espera, ele vai para Brasília. Então, os resultados do processo de embolização, os resultados foram positivos? Todos os resultados positivos, os exames mostram melhora, inclusive. A gente fez tomografia hoje, os exames estão em melhora. Mas, claro que é uma evolução lenta, como qualquer cirurgia do esporte. Mas, de novo, ele pode ter atividades normais do ponto de vista do cargo dele. Fazer reunião, despachar, se reunir com os ministros, o que ele quiser. Só restrição ao exercício físico. Que até nós estamos bem claro, o presidente gosta de fazer exercício físico, faz todo dia, mas agora não é nem caminhar, é passear. Foi o termo que nós usamos para ele. O presidente contou que os sintomas começaram com dores de cabeça e mal-estar. Inicialmente, ele acreditava que o desconforto era causado pelo sol, mas exames indicaram o aumento de líquidos na cabeça, levando à cirurgia de emergência. Após a recuperação, Lula afirmou que está tranquilo e seguirá as recomendações médicas, permanecendo em São Paulo até a próxima quinta-feira, quando fará novos exames. O presidente se mostrou otimista, reforçando que pretende seguir trabalhando e que continuará se dedicando ao país. Em tom descontraído, Lula brincou sobre a cicatriz na cabeça, mencionando seu direito de viver até os 120 anos e se comprometendo a retomar suas atividades com tranquilidade, visando deixar o Brasil melhor ao final de seu mandato. Durante a mesma coletiva, Lula comentou a prisão do general Walter Braga Neto, ex-ministro e ex-candidato a vice de Jair Bolsonaro. O general é acusado de envolvimento em uma conspiração que incluía planos para assassinar o presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Lula destacou a importância de garantir a presunção de inocência a todos, mesmo em casos graves como este, e enfatizou que, se confirmadas as acusações, os envolvidos devem ser punidos de forma severa. Segundo o presidente, a tentativa de golpe é um ataque inadmissível à democracia brasileira. Então, não é possível
a gente aceitar o desrespeito à democracia, não é possível a gente aceitar o desrespeito à Constituição, e não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, a gente tenha gente de alta graduação militar tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral. O presidente também criticou a gestão do governo Bolsonaro, comparando-a a uma praga de gafanhotos que destruiu valores e instituições no país. Ele reiterou seu compromisso com a reconstrução democrática e afirmou que sua meta é trabalhar para garantir estabilidade e governabilidade. Eu, quando voltei a ser presidente, eu disse para vocês que a minha maior vontade era trazer o Brasil de volta à normalidade. A normalidade democrática. Fazer voltar a funcionar o respeito entre as pessoas, fazer voltar o respeito entre as instituições, sabe? Cada um cumpra com o seu papel, cada macaco no seu galho, tudo ficará resolvido nesse país. E eu voltei para dizer que nós vamos fazer um grande governo. Nós plantamos até agora, recuperamos tudo que tinha que recuperar. Vocês sabem a quantidade de coisa que estava desmontado nesse país, porque, na verdade, o Brasil não teve um governo de 2019 a 2022. O Brasil teve uma praga de gafanhoto que resolveu destruir os valores nesse país, o respeito à democracia, o respeito às instituições, o respeito à governabilidade desse país. E eu quero, dia 31 de dezembro de 2026, entregar esse Brasil mais alegre, esse Brasil sem fome, esse Brasil com mais emprego, esse Brasil com mais respeito, esse Brasil sem fake news, esse Brasil sem mentira. Por fim, Lula anunciou que continuará em São Paulo para a recuperação, mas já planeja uma reunião ministerial antes do fim do ano. Ele também comentou que passará as festas de fim de ano em casa, cumprindo as orientações médicas.